Olá a todos, Joana Storino aqui. Quero apresentar para vocês um pouco da abordagem transperineal dos pontos de escape pélvicos e para a gente poder colocar em prática no nosso treinamento, no nosso hands-on. Primeira coisa, trazer um conceito muito importante de quem descreveu esses pontos, que foi o professor Claude Franceschi, em 2005. Ele disse que podemos dizer que as veias nem sempre estão onde as procuramos, mas estão sempre onde as encontramos graças ao ecodoppler. Foi assim que encontrei os pontos de vazamento pélvicos. Então, essa mensagem, ela é muito interessante trazer ela aqui no início, porque nós não podemos achar que o mapeamento venoso convencional, que para ali no ligamento inguinal, que tem as veias safenas como apenas, né, como estruturas importantes de serem estudadas, ele é suficiente. Então, a gente precisa acompanhar as varizes e entender de onde que elas estão vindo. E a resposta está ali. E a gente só consegue encontrar de onde elas estão vindo se a gente já viu aquele caminho algum dia, né? Então, a gente só cumprimenta quem a gente conhece mesmo. E a partir do momento que vocês conhecem, identificam uma, duas vezes, aquilo vai se tornar algo realmente muito mais frequente no dia a dia de vocês. E a gente pode entregar um tratamento mais completo, né, com duradouro para essas pacientes, principalmente. Um outro conceito muito interessante é observar que existe uma sobreposição das classificações CEAP e SVP, tá? Que acontece justamente na região que eu vou explicar hoje, que é a região extrapélvica, através desses pontos de escape pélvicos. Então, são pacientes com sinais e ou sintomas de origem pélvica nos membros inferiores, inclusive tendo aí como uma das principais causas de recorrência de varizes nas pernas. Então, é bem comum as pacientes que têm a origem pélvica do refluxo apresentarem recorrências precoces de varizes nas pernas. Então, esse é um tema que precisa ser divulgado. E essa anatomia, apesar de não ser muito complexa, ela é compreendida, ela é treinada e a gente avança juntos. Por isso que nós defendemos um estudo cada vez mais completo para o conhecimento e a compreensão hemodinâmica de todo o território infradiafragmático, território venoso infradiafragmático, compreendendo então o estudo abdominal, transvaginal, transperineal e o mapeamento de membros inferiores. Então, o nosso foco dessa aula vai ser na etapa transperineal, que é justamente a zona 3, caracterizada então por essa região extrapélvica, onde estão localizados os pontos de escape pélvicos. Essa foi uma publicação nossa do ano passado, em que nós trouxemos é, essas quatro abordagens de forma conjunta, tentando aí orientar um protocolo de estudo, inclusive trazendo essa cartografia que tenta sumarizar e de forma mais didática possível esse estudo abdominopélvico e de membros inferiores. Então, quem tiver interesse, fica aí disponível para leitura. Bom, nesse estudo que nós fizemos, nós encontramos uma prevalência dos pontos de escape pélvico muito parecido com o que já havia sido descrito na literatura em termos de porcentagem mesmo. Então, o mais comum foi o ponto perineal, quase 80%, seguido pelo ponto inguinal, ponto glúteo e, por fim, o ponto obturatório. O diâmetro médio desses pontos de vazamento que estavam com refluxo, ou seja, patológicos, foi de 4 milímetros. Então, são veias que facilmente a gente encontra, são veias, não são veias finas. Nós encontramos que esses pontos, eles eram unilaterais em 86% das vezes e relacionavam-se às varizes pélvicas bilaterais em 60% dos casos. Então, lembre-se, as veias dos membros inferiores te levarão até os pontos, basta você não desistir e até esse ponto. Um outro ponto muito relevante, que foi levantado por um estudioso também, o professor Delfrate, em 2021, ele disse que a sua investigação ela deve ser realizada em ortostatismo e usando a manobra de Valsalva. Mas a parte mais importante da investigação é o conhecimento anatômico sobre as diferentes vias. Eu concordo com ele. Lembrar que é um exame que precisa ser feito em pé, é preciso estabelecer e entender se a manobra de Valsalva ela está sendo realizada de forma correta. Lembrar que a paciente, ela muitas vezes
não entende, não compreende, ou não faz ali a força que é necessária. Então, é interessante sistematizar esse estudo. Eu geralmente peço para o paciente soprar uma seringa de 20 ml que tem um bico para facilitar essa manobra, mas realmente a diferença, ela mora aí no conhecimento anatômico, na curiosidade do examinador de entender essas complexas vias, mas que a gente vai tentar decifrar aqui agora. Vamos então em ordem de frequência aos pontos. Primeiro ponto perineal, vocês vão observar varizes vindo aqui da região perineal, raiz de coxa, vem para a região anterior ou região posterior de coxa. Bem comum a gente estar com a paciente virada de costas para a gente, e a gente vai seguindo aquelas veias na região posterior de coxa, a gente vai observando que elas estão vindo da região perineal. Então, normalmente eu peço para a paciente fletir aqui o joelho, até colocar o pé dela sobre o meu joelho para ficar uma área maior para o exame, sempre usando aqui um protetor, né, um preservativo, luvas. Peço licença e examino. Então, observem o posicionamento do transdutor, olhando para cima. Aqui uma imagem que eu obtenho aqui do lado direito, ó, que é a região do osso, do isquio, região da uretra. Observe essa veia mergulhando na pelve. Então, aqui é superficial, profunda, essa veia mergulha. A veia perineal atravessa o canal pudendo, o canal de Alcock, ou seja, ela atravessa o diafragma pélvico e muda de nome e passa a se chamar veia pudenda interna. Até por isso que esse ponto, ele também, por alguns autores, ele é denominado ponto pudendo. Então, aqui numa vista inferior, só para vocês terem uma dimensão, uma análise geral da relação desses pontos com estruturas ósseas e vísceras, observem então que o ponto perineal é um ponto mais central, ele está localizado aqui entre o ósseo vaginal e o ânus. O ponto glúteo é o mais posterior de todos, é um ponto profundo, mais localizado próximo aqui à região sacroiliaca. O ponto obturatório é o mais, digamos assim, anteromedial, profundo também, e o ponto inguinal anterior também, mais superficial. Então, essa é uma ilustração muito didática para a gente. O ponto perineal, então, vocês vão posicionar o probe justamente aqui, entre a raiz da coxa e os grandes lábios, no terço posterior dos grandes lábios. Esse é um vídeo que traz a demonstração do refluxo durante a manobra de valsalva do ponto perineal. Então, né, esse ponto, ele, entre aspas, grita para a gente, não tem muita dificuldade. Uma vez que vocês virem, nunca mais vocês vão deixar passar. O ponto inguinal. Então, o ponto inguinal, ele acontece numa estrutura de falha, num ponto de falha anatômico, que é o anel inguinal superficial. Então, lembrem-se que nós temos o canal inguinal. Esse canal inguinal na mulher, ele tem um único conteúdo, que é o ligamento redondo do útero. E esse ligamento redondo do útero tem veias que acompanham o ligamento redondo do útero, que num quadro de congestão pélvica, ali é um ponto de escape, né, para drenar, para diminuir, entre aspas, essa pressão. Então, essas veias, elas podem se dilatar e ah, aparecerem dentro desse canal inguinal, acompanhando. E elas se superficializam nessa falha, que é chamada anel inguinal superficial, que fica justamente aqui onde tem essa seta. Então, acima do ligamento inguinal, 1 centímetro para cima e 1 centímetro lateral ao tubérculo púbico, um ossinho que fica aqui. Então, a dica é essa: acima do ligamento inguinal, 1 centímetro acima e 1 centímetro lateral do tubérculo púbico. Então, é um ponto que fica acima da junção safeno-femoral. E aqui, nesse caso, tem uma distribuição de varizes que vem desse ponto na região anterior de coxa. Mas é comum também vocês observarem varizes na vulva, inclusive comunicações com a junção safeno-femoral. Pode haver, então, um refluxo de safena magna que vem do ponto inguinal, tá? Esse é o posicionamento do probe na região inguinal, muito parecido com o posicionamento para análise da junção safeno-femoral, só que a gente vai então olhar para cima e para medial. Quando existe então essa superficialização dessas veias no anel inguinal superficial, nós notamos então essa estrutura, essa veia
aqui com formato de vírgula, bem comum. Então, lembrando um pouquinho mais da anatomia, aqui nós temos então veia e artéria femoral, anel inguinal profundo, canal inguinal, que é um canal curto, de 2 centímetros mais ou menos de extensão, e anel inguinal superficial, que nem são varizes muito calibrosas, mas eu achei bem ilustrativo. E aqui uma referência anatômica, vocês vão ver uma artériazinha pulsando, que é a artéria epigástrica inferior. Então é bem anatômico. O radiologista e o ultrassonografista que estão acostumados a estudar hérnias, eles identificam isso aqui facilmente. Então, relembrando um pouco numa peça de cadáver, aqui nós temos nervo, artéria e veia femorais, ligamento inguinal, que vem da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, e acima desse ligamento, uma área de fraqueza, que aqui é um cadáver masculino. Então, vocês estão vendo várias estruturas, ducto deferente, alguns nervos, veia testicular, plexo, né, que é formado pelo plexo venoso pampiniforme, etc. Na mulher, só tem um ligamento que vai até, ó, a região da vulva, dos grandes lábios, que é o ligamento redondo do útero e que tem essas veias que podem estar dilatadas. Então, fiz esse esquema aqui para facilitar um pouco mais. Então, canal inguinal, ligamento inguinal, veias que acompanham o ligamento redondo do útero entrando no canal inguinal por meio do anel inguinal superficial, que está 1 centímetro acima e 1 centímetro lateral ao tubérculo púbico, aquele ossinho do púbis. Então, observe a proximidade desse ponto inguinal com a junção safeno-femoral. Olha que interessante. Vamos ao ponto glúteo. É um ponto mais profundo. Normalmente eu começo esse estudo quando eu já percebo ali uma dificuldade com uma sonda convexa. Em geral, os pacientes já aparecem para a gente com varizes nessa região glútea mesmo, ou posterior de coxa, ou mesmo com varizes ciáticas. Vocês vão entender daqui a pouquinho essa relação. Posiciona-se o probe na prega glútea, olhando para cima, e durante a manobra de Valsalva, vocês vão ver, vão observar veias mais dilatadas na região com refluxo. Lembre-se desse músculo piriforme, é um músculo que vem aqui da cabeça do fêmur até a região do sacro, cobrindo aqui o forame isquiático maior, que é por onde saem essas estruturas todas, que são os vasos glúteos superiores e inferiores e nervo isquiático. E por que que é um músculo interessante aqui para a gente gravar, que está aqui, ó, esse músculo aqui? Por quê? O ponto glúteo, então ele vai ser acima desse músculo e ponto glúteo superior, acima do músculo, o ponto glúteo inferior, abaixo desse músculo piriforme. Aqui eu representei nesse esquema apenas as veias, mas tem as artérias também, que servem inclusive como referência. Então, observe a relação da veia glútea inferior com o nervo isquiático, tá? Então, por isso que, normalmente, quando eu estou lá na fossa poplítea, vendo varizes isquiáticas, eu acompanho e percebo que existe aqui um ponto de fuga pélvico glúteo. Então, nessa peça anatômica aqui, então, a gente já aqui rebateu o glúteo máximo, o glúteo médio, então realmente é uma região mais profunda, que está o sacro, fêmur, músculo piriforme, vasos glúteos superiores, inferiores e o nervo isquiático. Ponto obturatório, eu precisei trazer aqui algumas imagens em 3D para facilitar o máximo esse entendimento. Então, vamos lá, que eu estou na região inguinal direita. Vocês estão vendo aqui artéria e veia femoral, junção safeno-femoral. Tem esse músculo aqui, que é o músculo pectíneo. Inclusive, nessa segunda imagem, eu retirei o músculo pectíneo para facilitar esse entendimento. Desculpa. Essa veia que forma a veia obturatória, ela não está demonstrada muitas vezes nos livros, nos aplicativos de anatomia. Então, eu fiz esse tracejado mostrando para vocês que veia que é essa e o trajeto que ela tem. Então, uma veia que drena a musculatura anterior da coxa, ela é chamada de veia circunflexa anterior da coxa. É a veia que muda de nome quando atravessa esse forame obturatório, tá? Então, olhando de dentro da pelve, o que eu já tenho, então, a veia obturatória, que drena, então, a região anterior de coxa. É uma veia profunda, que, inclusive, é uma tributária da veia ilíaca interna, que está aqui. Vamos entender um pouco mais. Essa imagem vocês estão super acostumados, é a junção safeno-femoral. Olha que interessante. Vocês estão vendo um tanto de veia com refluxo dilatada, tortuosa, aqui nessa região da junção safeno-femoral mais profundo. Esse é o ponto obturatório.
Vamos lá. Esse esquema representa de forma mais simples essa questão. Então, veia safena magna, veia femoral e junção safeno-femoral. Músculo pectíneo tracejado, essa veia anterior circunflexa da coxa, caminhando aqui paralela à veia femoral e aprofundando-se aqui no forame obturatório, que é o ponto obturatório. Então, o ponto obturatório é esse ponto aqui, tá? Então, reparem que é um ponto mais profundo, mas é numa região que a gente está super acostumado a estudar, que é a junção safeno-femoral. Então, com certeza vocês já se depararam com isso daqui e às vezes não sabiam e deixaram passar, não entenderam muito bem. Mais uma vez, numa vista um pouco mais tridimensional. Junção safeno-femoral em azul escuro, artéria femoral com aquele raminho, né, entre aspas, do residente, que é a artéria pudenda externa superficial. Observem a proximidade dessa veia circunflexa anterior da coxa com essa artériazinha e ela aprofunda-se lá no forame obturatório. Então, entrando, e aqui é o ponto obturatório. Resumo disso. Estou na junção safeno-femoral. Olhei para cima, olhei para medial, ponto inguinal, acima do ligamento inguinal. Estou na junção safeno-femoral. Olhei para baixo e para medial, entre a safena e a veia femoral, estou no ponto obturatório. Então, são pontos que a gente está bastante habituado já pela anatomia. Resumo de todos os pontos, de forma completa, para vocês verem e observarem essas comunicações que acontecem de forma vertical e horizontalizada entre os plexos, né? Então, aqui eu tenho a veia ilíaca interna, veia ilíaca externa, formando a veia ilíaca comum, que é a veia gonadal. Então, aqui é o plexo gonadal, tá? Aqui o plexo útero-vaginal. Observem, então, que eles se comunicam. Ligamento redondo do útero, com a veia do ligamento redondo do útero. Então, vamos lá. Ponto inguinal. Veia do ligamento redondo do útero que se comunica até aqui com o plexo gonadal, tá? E pode haver, inclusive, comunicação com a junção safeno-femoral, como eu disse. Ponto obturatório, formado por aquela veia circunflexa anterior da coxa que atravessa o forame obturatório, muda de nome. Então, essa aqui é a veia obturatória, tributária da ilíaca interna. Veia pudenda interna, formada então por alguns plexos labial anterior, posterior, veia perineal. Entra aqui então no canal de Alcock, pudenda interna, tributária também da ilíaca interna. Veia glútea superior, acima do músculo piriforme. Veia glútea inferior, acompanhando aqui o nervo isquiático, também tributária da ilíaca interna. Então, tudo isso aqui se comunica. E aí que mora o segredo. Bom, nós tentamos trazer esse conhecimento de forma aplicável para a cartografia do dia a dia e está disponível na cartografia vascular, nessa aba membro inferior direito e esquerdo, com os pontos já discriminados, e também temos a cartografia pélvica que eu mostrei anteriormente, que vocês podem aí utilizar. Espero que tenha sido útil. Agora vamos colocar em prática esse conhecimento. Aguardo vocês.